Fala galera, eu sou o Léo e hoje nós vamos falar sobre ondulatória. Existem basicamente dois tipos de onda, as mecânicas e as eletromagnéticas. As mecânicas são as ondas sonoras, as ondas no mar, etc. Já as ondas eletromagnéticas são constituídas pela luz, as ondas de rádio e as ondas de televisão. Nessa aula vamos começar pelas coisas mais simples, pelos conceitos básicos de ondas e por algumas coisas sobre ondas mecânicas. E já vamos logo de cara com um exemplo bem clássico. Se eu pego uma corda e balanço ela uma vez, isso que você vê é um pulso. Uma série desses pulsos se propagando é o que chamamos de ondas. O ponto mais alto da onda é a crista e o mais baixo é o vale. A distância desses dois pontos até o meio da onda é a amplitude. Já a distância entre duas cristas é o comprimento da onda, representado pela letra grega lambda. E esse comprimento de onda é um ciclo completo da onda. E agora vamos entrar em conceitos que a gente já sabe. Período e frequência. O período é o tempo que demora para ocorrer um ciclo da onda. Já a frequência determina quantos ciclos ocorrem num ponto da onda em um determinado período de tempo, normalmente um segundo. E com esses dados nós conseguimos calcular a velocidade da onda, e que para variar é ΔS sobre ΔT. Só que nesse caso o ΔS vai ser o comprimento da onda, que é o quanto ela se deslocou. E o tempo que demora para esse comprimento ocorrer é o período. Então a velocidade vai ser lambda, que é o comprimento de onda, dividido pelo período. Só que, nos casos de ondulatória, a gente usa muito mais a frequência do que o período. E é por isso que a equação que vocês têm que ter fresquinha aqui na cabeça é velocidade igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Essa onda que a gente está usando como exemplo na corda é o que chamamos de onda transversal, pois a oscilação da onda é perpendicular a propagação dela, ou seja, enquanto a corda sobe e desce, a onda se propaga para a direita nesse exemplo. Mas nós também temos ondas em que o sentido da oscilação é o mesmo do sentido da propagação, que são as ondas longitudinais, como é o caso da mola. Sim, quando você fica balançando a mola assim, você está gerando uma onda nela, só que uma onda longitudinal. Agora vem aqui com o Leozinho rapidinho. Você se lembra dos conceitos de reflexão, refração e todas aquelas leis que você viu nas aulas de ótica? Então, elas valem para as demais ondas, porque a luz é uma onda eletromagnética, mas esses conceitos são aplicáveis para as ondas em geral. Eu não vou entrar aqui nos pormenores, nos detalhes de cada coisa, porque senão esse vídeo aqui vai ficar gigantesco. Mas, se você tiver em dúvida ou não se lembrar das coisas, volta nas aulas de ótica, que lá tem tudo explicadinho em detalhes para vocês. Mas eu não vou deixar aqui tudo passando em branco, certo? Vou dar um exemplo para vocês captarem o que eu estou falando aqui. Se eu pego a corda e deixo ela amarrada a uma extremidade livre, tipo uma argola, por exemplo, o pulso vai sofrer uma reflexão quando chegar nessa argola e voltar na mesma fase. Agora, se a corda está amarrada e sua extremidade está fixa, aí ocorrerá uma inversão de fase depois da reflexão. Ou seja, se chega um pulso que é uma crista, ele vai voltar como um vale. Mas por quê? Porque quando chegou ao final da corda, o pulso tentou empurrar a parte fixa para cima, só que ele não conseguiu. Então ele sofre um empurrão para baixo e volta como um vale. Mas agora, e se ao invés de encontrar uma extremidade, a onda encontrasse outra onda? Aí depende. Vamos supor que são duas ondas na mesma fase, ou seja, são duas cristas, por exemplo. E essas cristas têm a mesma amplitude. Vamos falar que é uma amplitude de valor x. Quando elas se encontrarem, elas combinam para formar uma crista só, com amplitude somada das duas, ou seja, 2x nesse nosso exemplo. E depois elas seguem o seu caminho como se nada tivesse acontecido. É basicamente quando você acende duas lanternas assim, quando elas se cruzam, fica mais forte a luz aqui no meio e depois elas seguem o seu caminho como se nada tivesse acontecido. Isso é o que nós chamamos de interferência construtiva. Agora, e se forem ondas de fases diferentes? Aí vai ser uma destruição. É o que nós chamamos de interferência destrutiva. Vamos supor que sejam ondas de fases diferentes, mas com o mesmo valor de amplitude. O que vai acontecer quando elas se encontrarem, não vai haver movimentação naquele ponto. E depois, cada onda vai seguir o seu caminho como se nada tivesse acontecido. Agora, tudo que a gente falou agora são ondas se movendo na corda e tudo mais. Mas a perguntinha que eu deixo para vocês, meus amigos e minhas amigas, é a seguinte: o que é uma onda estacionária? E é isso, galera. Espero que essa aula tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, volta nas aulas de ótica para entender os conceitos de reflexão e refração, porque eles se aplicam da mesma forma aqui. Eu deixo vocês com um grande beijo, um abraço e eu fui!